Meus irmãos, eu quero desejar a todos vocês um bom dia. Eu espero que vocês tenham tido uma boa noite de descanso, assim como nós também tivemos. Graças a Deus por isso. Deus nos dá a bênção de estarmos aqui nesta manhã para mais uma vez considerarmos o conteúdo da sua palavra, buscando orientações, buscando sabedoria nela para vivermos neste tempo. Eu gostaria de convidá-los para a leitura de um texto que está em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versos 11 e 12. A Escritura diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. O livro de Eclesiastes, meus irmãos, é um dos fascinantes livros das Escrituras. Mas eu confesso que não é um livro de leitura simples. Não é um livro de leitura fácil. Eclesiastes, ele trata de certas coisas, trata de certos aspectos que precisam ter algumas molduras, alguns padrões, para que nós não nos equivoquemos naquilo que de fato o autor bíblico tinha um interesse de ensinar ou de demonstrar através da sua própria experiência. O livro de Eclesiastes, ele de certo modo é descrito talvez como um dos mais pessimistas de toda a Escritura. O conteúdo dele trata de questões relacionadas à vida e às incertezas, inclusive, da própria vida. Ele vai tratar, sobretudo, da vaidade da vida. Não à toa que, em inúmeras ocasiões, o autor ele fala da vaidade. Ele fala da vida vã, do desperdício da própria vida, como que tentando encontrar um caminho de orientação às gerações que viriam depois dele, sobre como viver adequadamente, sobre como viver de um modo honesto, de um modo correto, de um modo repleto de sentido e significado. O autor ele está atrás de sentido e também de significado para a própria vida. Inicialmente, a gente precisa entender que este livro ele tinha todo um contexto de leitura dentro da tradição judaica. Você vai lembrar que os judeus eles tinham algumas festas específicas e algumas festas que eram marcantes dentro da própria história de Israel, como que para descrever ou para fazer referência a algum grande evento em que a mão de Deus esteve conduzindo o povo. O livro de Eclesiastes, ele é um dos livros, ao lado, por exemplo, de Cântico dos Cânticos, ao lado de o livro de Ruth, ao lado, por exemplo, de Lamentações, que eram lidos em ocasiões específicas. Os chamados 5 rolos. Os 5 rolos, formado então por Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e o próprio livro de Eclesiastes. Estes 5 livros eles eram lidos em algumas festas específicas, que, como disse em instantes atrás, procuravam demonstrar ou apontar para alguma grande realidade ou algum grande efeito do Senhor. E o livro de Eclesiastes ele era lido na festa dos tabernáculos.
A festa dos tabernáculos foi uma festa instituída por Deus através de Moisés. Nós encontramos as orientações sobre esta festa em Levítico capítulo 23. Ali Deus dá algumas orientações e ali Deus também demonstra algumas questões relacionadas à festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa de colheita. Era quando o povo podia lembrar da providência divina em suprir as necessidades do povo ao longo dos 40 anos no deserto. E é muito interessante quando a gente considera que a graça de Deus esteve muito presente e era abundante durante os 40 anos no deserto. E por que eu digo isso? Uma das sanções do pecado, conforme Gênesis 3, era a necessidade do homem trabalhar para que ele pudesse produzir e a terra produzindo ele pudesse comer. Ou seja, o trabalho que não é fruto do pecado, mas sofreu com o pecado, ele tem reajustes após a desobediência. O homem agora precisa comer do suor do seu rosto. Ele precisa produzir, ele precisa plantar, ele precisa colher, ele precisa cuidar. Porque as coisas já não mais seriam como eram antes do pecado. Mas é interessante que durante os 40 anos no deserto, o homem não precisa trabalhar. Ele não precisa plantar para colher. Deus faz cair do céu o alimento. Isso é graça. O Deus da providência suprindo as necessidades do seu povo, sem que o povo precisasse comer como fruto do suor do seu rosto. Era Deus mostrando a sua bondade, era Deus mostrando a sua graça. E a festa do tabernáculo, a festa dos tabernáculos, era a festa, portanto, da colheita, quando o povo podia relembrar a boa mão de Deus em favor da própria nação. Mas a festa dos tabernáculos tinha também um outro elemento. Ele demonstrava a transitoriedade da vida. A festa dos tabernáculos demonstrava que a vida ela é transitória. E, de algum modo, nós vamos encontrar isso muito claramente demonstrado. Talvez duas sejam as passagens que nós mais conhecemos do livro de Eclesiastes. O capítulo 3, que talvez seja uma das mais conhecidas por falar sobre haver tempo para todas as coisas, como nós podemos lembrar. E, obviamente, aquele capítulo final, o capítulo 12, quando a Escritura diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos pelos quais dirás, não tenho neles contentamento. Seja o texto de Eclesiastes 3, seja o texto de Eclesiastes 12, a vida ela é demonstrada como sendo transitória. A vida ela é transitória. Como era também transitória a peregrinação no deserto. O povo vivia na expectativa de que aquela peregrinação iria um dia acabar. E nós sabemos que após 40 anos, essa vida de peregrinação no deserto, ela se encerra. As lições que Deus tinha a intenção de ensinar, de certo modo, foram ensinadas. E agora o povo chega à terra prometida. A terra prometida a Abraão, Isaque e também Jacó. A transitoriedade da vida. A transitoriedade da nossa própria existência. Este tema é, portanto, eu acredito, algo que vem inquietando a humanidade há séculos. Há séculos, nós como homens, como mulheres, nos deparamos com as questões relacionadas à transitoriedade da vida e também no que respeita aos aspectos da nossa própria existência, das coisas que realmente valem a pena na vida. Talvez, à medida que o tempo passa e nós amadurecemos, nós sempre nos questionamos sobre o que realmente vale a pena. O que realmente vale o nosso investimento? O que realmente vale a nossa dedicação, o nosso trabalho?
o que realmente vale a nossa reflexão. E tudo isso na expectativa de encontrar aquilo que o grande Francis Schaeffer, teólogo cristão, indagava sobre a necessidade do homem encontrar verdade, beleza e sentido para a vida. Francis Schaeffer, ele, nos seus escritos, como por exemplo, Deus que se revela, Deus que intervém, Morte da Razão, ele vai questionar exatamente os aspectos que dizem respeito à transitoriedade da vida, as questões relacionadas à própria vaidade da existência. E este é um ponto, irmãos, que a gente não pode ignorar, porque a atual geração, ela está diante dessas mesmas perguntas que foram feitas há milhares de anos atrás e que mantêm-se feitas em nossa sociedade, onde cada um de nós, de certo modo, por causa da nossa humanidade, buscamos aquilo que realmente vale a pena, vale a vida, neste mundo de transitoriedades, de mudanças, como as que nós enfrentamos. Nós vivemos tempos onde a realidade ela é distorcida. O tempo inteiro nós estamos lidando com distorções. A distorção vem, por exemplo, na área da linguagem. É muito natural e é muito fácil as pessoas retirarem as falas dos seus respectivos contextos e tentarem estabelecer um novo padrão à luz daquilo que é novamente estabelecido. Nós vivemos isso recentemente, o Brasil viveu isso recentemente. Recentemente nós vivemos uma guerra de linguagens, envolvendo a mídia, envolvendo o cidadão brasileiro, envolvendo a política. Uma guerra de linguagens, distorções da realidade. Mas as realidades elas não são distorcidas apenas a partir da linguagem. Elas são distorcidas pelo modo como nós vemos a vida. Por estabelecermos valores às coisas que na verdade não têm valores. E aquelas coisas que têm de fato valores, nós relegamos a um segundo plano. E nós vamos vivendo dentro dessa realidade, dentro dessas distorções. Não à toa que talvez a atual geração de homens e mulheres enfrentam as mais duras dificuldades nas suas próprias vidas. Nós estamos lidando aqui com uma série de transtornos e distúrbios que a humanidade vem vivendo e que a cada dia mais vai aumentando. E é estarrecedor isso. Quem é professor aqui sabe, e se tem alguma vivência, algum tempo um pouco mais amplo em sala de aula, como hoje as crianças e os adolescentes são cada vez mais laudados com vários transtornos. Nós temos transtornos de todas as espécies dentro de sala de aula. Por que isso? O que aconteceu ou o que vem acontecendo para que essas coisas ocorram? O que está acontecendo para que crianças de 8, 9, 10 anos já sejam afetadas por algumas coisas que nós sabemos, elas levarão para a vida inteira? O que é que está acontecendo com a humanidade? O que é que está acontecendo com os homens? O livro de Eclesiastes vai tratar exatamente disso. Daquelas perguntas com as quais nós lidamos e muitas vezes não temos a coragem de respondê-las. A vida, ela é transitória. E ela perde o seu sentido quando amparada na vaidade, no vazio existencial. Há muitas pessoas vazias. Há muitas pessoas que vivem sob os padrões da vaidade. E observem que a palavra vaidade aqui nada tem a ver prioritariamente com as questões relacionadas à beleza. A vaidade eu a tomo aqui como sendo fundamentada no vazio, porque a palavra vaidade, ela tem como fundamento linguístico a palavra vazio.
Isso é muito significativo. E a gente não pode ignorar essas questões. Ao tratar da vaidade da existência, o autor, Salomão, ele o faz no contexto do vazio. Do vazio. E repito Francis Schaeffer, pessoas vazias que estão à procura de verdade, beleza e sentido para a vida. Quando Salomão escreve este livro, os estudiosos fazem uma afirmação de que ele estaria nem na terceira idade, ou melhor idade, mas ele também não era mais um jovem. Porque talvez na sua juventude ele tenha escrito Cantares de Salomão, né? O amor transborda em Salomão, em Cântico dos Cânticos. Mas ele também não é aquele homem pleno de sabedoria que vai escrever provérbios. Isso vai acontecer quando ele já está um pouco mais velho. Eclesiastes é escrito no tempo da crise existencial que afeta inúmeras pessoas na meia-idade. E aí ele vai escrever Eclesiastes. E ele vai fazer perguntas. E ele vai atrás das respostas. E o que nós encontramos nesta passagem, meus irmãos, pelo menos há dois aspectos que nós encontramos nessa passagem. Primeiro, é o paradoxo da vida, não é? Nós temos um paradoxo. E aí eu vou ajudar aqui a quem me ouve, né? O paradoxo nada mais é do que dois conceitos aparentemente contraditórios que coexistem um ao lado do outro paralelamente. Observe o verso 11. É uma percepção de Salomão. Ele diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. A sentença debaixo do sol é a maneira que Salomão tem para descrever a vida e o que se passa na existência dos homens. E ele diz assim, veja o primeiro paradoxo: os velozes nem sempre vencem a corrida. Por que é um paradoxo? Porque você pressupõe que aquele que é veloz vence. Mas ele diz, os velozes nem sempre vencem. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. E a palavra sábio aqui tem a ideia da prudência. Prudência. Depois ele diz que os prudentes nem sempre são ricos. No sentido de guardar riquezas. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos, indiscriminadamente. Seja na condição de servo de Deus ou não. Indiscriminadamente. O tempo e o acaso. Uma tradução melhor para o conceito de acaso aqui seria circunstância. Até porque o acaso ele tem dentro da nossa cultura um valor que destoa completamente do que Salomão pretende aqui trabalhar. Aliás, até alguns vão lembrar que, de certo modo, a filosofia da nossa sociedade ateia, ela é pautada no acaso. É como se, e é irônico isso, porque se ela é ateia, ela não tem uma divindade, mas o acaso passa a ser uma divindade. Quando você ouve músicas e letras de músicas do tipo, o acaso vai te proteger quando você andar distraído, ou o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Isso é um tanto quanto estranho para uma sociedade que não crê na divindade. Mas se existe um acaso que protege, esse acaso ocupa uma função de divindade, realiza a função de proteção divina. Mas é a maneira de se pensar, de modo que a tradução que eu tenho aqui em mãos seria melhor, ou
a tradução seria melhor em termos de circunstâncias que dizem respeito às coisas da vida, aquelas coisas que são naturais. Que, retomando aquilo que disse ontem à noite, é a chuva, a intempérie e a dificuldade que recai sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ou seja, sobre aquele que está em Cristo e sobre aquele que não está em Cristo. As mesmas coisas acontecem. É o que Salomão está dizendo aqui. Não é o fato de que nós tememos a Deus que nós seremos blindados. E eu disse isso ontem, repito. Nós não estamos blindados de vivermos essas realidades. É possível que você seja o veloz, é possível que você seja o forte, é possível que você seja o sábio, o prudente e o instruído, mas que você não vença a corrida, não triunfe na guerra, não tenha o alimento, não seja rico e não tenha prestígio. Porque assim é. E se nós não temos consciência disso, nós adoecemos. Se nós não compreendemos que estas coisas aqui são naturais no sentido de que fazem parte da natureza, nós adoecemos. E talvez aí começamos a encontrar algumas respostas para as atuais lutas e dificuldades da nossa geração. Por que as pessoas estão adoecendo? Porque elas estão à procura daquilo que não vale a pena, daquilo que é vaidade. Daquilo que é vaidade. Li recentemente um artigo científico de uma instituição britânica tratando sobre a relação dos problemas de saúde mental com as redes sociais. Uma linha de pesquisa de uma universidade britânica, especificamente em Londres, fez um apanhado e descobriu que é possível atribuir ao modo como a sociedade lida com as redes sociais a causa de alguns distúrbios que nós encontramos em nossa sociedade. E é interessante que as 3 enfermidades psíquicas mais presentes no resultado da pesquisa foram ansiedade, depressão e instinto suicida. Veja se não são exatamente essas 3 enfermidades que mais afetam e que têm afetado recentemente a nossa sociedade. E por que isso? Porque as pessoas estão transferindo para as redes sociais encontrar aquilo que eles não têm dentro do contexto ou da família ou da sociedade de um modo geral. Uma coisa banal. Eu conheço adolescentes, por ser professor de adolescentes, que ficam mal quando as respostas, as postagens deles nas redes sociais não superam as curtidas da postagem anterior. Distorção da realidade. E por mais que nós possamos criticar as pessoas que fazem isso, mas a gente não pode ignorar que isso é um processo doentio de aceitação, de busca por aceitação. Não à toa que a faixa etária que mais sofre com isso são ou é a faixa dos adolescentes. Isso é um problema. É um problema porque nessa faixa etária ainda não se tem aquelas percepções que a vida lhes dará. E por não terem as percepções que a vida lhes dará, não são capazes de tomar talvez uma ou outra decisão acertada que diz respeito à existência humana. Essa é uma razão, irmãos, e aqui eu falo especificamente aos adultos agora, sobre a necessidade dos irmãos em Cristo, no contexto da igreja, serem suportes para os adolescentes e jovens. E ao mesmo tempo dizer aos adolescentes e jovens que vocês precisam ter ouvidos para ouvir os mais velhos. Porque essa relação dentro da igreja é extremamente necessária. Ela é vital.
ela preserva a saúde da comunidade. E a gente não pode ignorar este aspecto. A gente não pode ignorar esta verdade. O tempo e as circunstâncias afetam a todos, meus irmãos. E nem sempre eu e você conseguiremos atingir aquilo para o qual nós nos dedicamos. As coisas que nós nos dedicamos. Porque os velozes nem sempre vencem. Os fortes nem sempre triunfam. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre têm prestígio. Isso não é um problema seu. Isso é um problema das circunstâncias da vida. Independente de estarmos ou não em Cristo. O verso 12 acrescenta algo. Ele diz: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Essa é uma linguagem utilizada para descrever o final da vida. O fim da vida. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Observem isso. Os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. As circunstâncias da vida podem sim nos afetar. E volto a repetir, o fato de nós estarmos em Cristo não nos blinda das lutas e das dificuldades dessa vida, mas nos dá condições de passar por cada uma delas por causa de sua graça abundante sobre nós. O que vai descrever, meus irmãos, o nosso cristianismo e a nossa fé não é se não temos problemas, mas é como passamos e enfrentamos os problemas. Não é a ausência de dificuldades, mas é como respondemos às dificuldades na presença do Senhor. Todos nós estamos expostos a essa realidade. E a pergunta volta novamente: o que realmente vale a pena? O que realmente vale o seu investimento? O que realmente vale a pena? Irmãos, as nossas obras, elas não estão em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. As incertezas humanas, as contingências da vida, muitas vezes irão contradizer as nossas perspectivas, talvez até os nossos sonhos pessoais. Mas diante dessas realidades, que a nossa fé ela não seja abalada naquele que tem as nossas vidas em suas mãos. O erro que não podemos cometer é o erro de imaginarmos que podemos tentar viver a revelia de Deus, excluindo-o das nossas decisões e da nossa vida, como se fôssemos capazes de, por nós mesmos, enfrentarmos o fracasso e enfrentarmos também o pessimismo. Não podemos esquecer da tal transitoriedade, mas precisamos ter a consciência de que não nos será possível viver a revelia de Deus. De que não é possível encontrar verdade, beleza e sentido para a vida à revelia de Deus. A vida que é verdadeiramente vida, ela está em Deus. E quando Cristo disse que aquele que nele cresce, do seu interior, jorrariam rios de água viva, ele não estava blefando. Não era um discurso falacioso. É a plena verdade para aqueles que estão em Cristo. Vivermos sempre na expectativa do amanhã
Como cantamos. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós temos esperança. Nós não estamos ou não somos contados entre os que estão desesperados. Nós temos esperança. E a nossa esperança está no precioso Deus, que cuida de nós, que preenche o vazio da nossa existência, do nosso coração, quando nada mais é capaz de preencher. Quando a aceitação das pessoas não é a coisa mais importante para nós. Quando também a busca pelas tendências não é a coisa mais importante para nós. Quando o nosso corpo não é a coisa mais importante para nós. Quando a nossa família não é a coisa mais importante para nós. Mas quando Deus é o ser mais importante para nós. E quando nós abrimos mão de tudo aquilo que se pode constituir idolatria na presença do Senhor. A nossa igreja, no momento, ela está sofrendo muito com a separação de um casal. Muito mesmo. Isso, sobretudo, nas nossas conversas, nos momentos de oração, isso tem mexido. Isso já vem há mais ou menos um ano. Um ano. Procurando dar o suporte, procurando aconselhar, procurando orientar, procurando buscar caminhos para reatarem. Casal jovem. 3 filhos pequenos. Mas há pouco mais de 15 dias atrás, eu precisei fazer umas intervenções pastorais com o esposo. Irmãos, eu confesso e digo isso com tristeza. Eu fiquei muito abatido quando eu o confrontei pela última vez e eu ouvi dos seus lábios que ele não tinha razão para viver sem ela. De que a vida havia acabado porque nada mais fazia sentido para ele. E eu lhe perguntei, e Deus? E ele disse, Deus não me abraça, Deus não me beija, Deus não vai ao cinema comigo, Deus não assiste televisão comigo. Eu confesso que eu fiquei, num primeiro momento, estarrecido com o que eu estava ouvindo. E precisei virar para ele e dizer, você é um idólatra. Você é um idólatra. Você, nesta condição, está perdido. E para mim, o seu problema não é o seu casamento, é a sua alma que precisa da graça de Deus e do Evangelho. Porque você é um idólatra. E eu repeti, você é um idólatra. Você é idólatra. Você é transgressor. Você é iníquo. Você é pecador. Você é idólatra. Ele chorou copiosamente. Como talvez tendo um momento de lucidez. Ele disse, eu sei. Mas eu não consigo. Este foi um jovem marido que externou esse idolatria. Mas qual é a sua idolatria? Jesus disse certa vez que o coração do homem está onde se encontra o seu tesouro. O que é o seu tesouro? Qual é a coisa mais importante para você?
Qual é a coisa da sua vida? Aquela coisa que realmente vale a pena e que você tem investido a sua vida, os seus recursos, a sua mente, a sua reflexão. O que é que vale a pena para você? Irmão querido, se você não puder responder em alta e bom som, é Cristo, meu Redentor, você é idólatra. Se os seus recursos, se a sua vida não estão direcionados à glória de Deus, por mais legítimos que possam ser as outras coisas que você busque, talvez uma promoção profissional, talvez a constituição de uma família, ou a manutenção da sua família, seja o que for, se Cristo não for o centro de todas essas coisas, você é idólatra. E você não vai conseguir lidar bem quando a vida e as circunstâncias da vida reservarem para nós aquilo que o texto está dizendo. Você é veloz, mas não vence. Você é forte, mas não ganha batalha. Você é inteligente, é estudado, mas não tem prestígio. É prudente, mas não tem comida e não tem recursos. Tais pessoas, quando não têm em Cristo o centro da sua vida, aí se perdem quando as lutas da vida sobrevêm. E Jesus advertiu sobre isso. Basta você ler a parábola do semeador. 4 corações distintos. Um deles é quando exatamente abre mão daquilo que realmente vale a pena, porque as circunstâncias da vida não são plausíveis, não são boas. E aí você vai entender por que é necessário negarmos a nós mesmos, né? Porque se nós não nos negarmos a nós mesmos, vai chegar um momento que nós vamos negar a Cristo. E o problema não é apenas negar a Cristo. Isso é um baita problema, mas um problema vai ser, metaforicamente dizendo, viu gente? Jesus vai olhar para nós como olhou para Pedro depois da 3ª vez que ele o negou. E a gente tem que olhar para os olhos de Jesus e ele dizer assim para a gente, eu não falei? Isso é o mais triste. A negação de Cristo é triste. Mas muito mais triste é ter que olhar na direção dos olhos de Jesus e ele, com o seu olhar, dizer, viu? Eu te falei. Eu disse que você me negaria, porque você não se negou. Então nós precisamos de Cristo e de corações repletos de Cristo, porque se não for por Cristo, não será por mais ninguém. Você gosta das Crônicas de Nárnia? Eu também. Você gosta de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Eu também. Eu me arrepio quando eu lembro da cena. Por Aslan e por Nárnia. Por Aslan e por Nárnia. Por Cristo e sua igreja. Por Cristo e sua igreja. Por Cristo e sua igreja. Porque se não for por Cristo, não vale a pena. Porque sem Cristo não há verdade, não há beleza, não há sentido para a vida. Então o que nós precisamos? De Cristo. A quem devemos amar? A Cristo. Quem deve ser o alvo da nossa vida? Cristo. O que é que realmente vale a pena? Cristo. 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 Irmão, Cristo. Ame a Cristo. Viva para Cristo. Glorifique a Cristo. Cristo. Cristo e sua igreja. Isso é o que de fato vale a pena. Não se deixe levar por avaliações equivocadas a partir dos seus pressupostos. Creia em Cristo. Viva para Cristo. Glorifique o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. A Cristo seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Não há vida que é verdadeiramente vida fora de Cristo. Então ame a Cristo. Viva para Cristo. Glorifique a Cristo. Seja Ele o bem maior da sua existência. Seja o tesouro onde está posto o seu coração. Até que chegue o dia glorioso, quando o mesmo Cristo não virá mais como cordeiro. Ele virá como Aslan.
como leão da tribo de Judá, para julgar os vivos e os mortos, e tomar para si aqueles que pertencem a ele, que foram salvos, que o amaram, que fizeram dele o alvo da vida e da existência, o tesouro maior. E aí este Cristo vai nos reunir nos quatro cantos. E aí nós teremos um retiro espiritual eterno, porque nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, louvando o seu nome, na presença do Cristo, o leão, que hoje é o nosso cordeiro para a nossa redenção, mas que virá como leão e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Irmão, ame a Cristo. Se nenhuma outra palavra minha ou do Tiago ficar gravada na sua mente, mas que isso fique: ame a Cristo. Viva para Cristo. A Ele, portanto, todo louvor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Posso pedir para você ficar em pé? Senhor, não há outro lugar ou qualquer outro ser em que nós homens sejamos capazes de encontrar verdade, beleza e sentido para a vida. Não há qualquer filosofia, não há qualquer ideologia, não há qualquer perspectiva humana que possa, de fato, preencher o vazio natural do coração humano, a não ser a providência do Senhor em mandar-nos Cristo, o unigênito, o Salvador. Esta é a consciência que Teu Espírito nos traz, ó Deus, pela Tua palavra. E por isso nós rogamos, ó Deus, que o nosso coração repouse em Cristo. Que a nossa confiança seja Cristo. E que a vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida seja por todos nós aqui experimentada em Cristo Jesus. Senhor, toma cativo as nossas mentes, toma cativo o nosso coração. Faze-nos compreender, ó Deus, aquilo que a Tua palavra em tantos lugares sinaliza, de que não há esperança para nós fora de Ti. Senhor, cuida de nós. Senhor, ajuda-nos nas nossas lutas, ajuda-nos nas nossas necessidades, ajuda-nos, Senhor, em nossas carências humanas. Supre as nossas necessidades, Senhor. Aqui há adolescentes, há jovens, há adultos com necessidades, com carências, com lutas, com dificuldades, que carecem da Tua boa mão, que carecem da Tua graça e da Tua misericórdia. E o que nós imploramos, Senhor, é que não nos falte a Tua boa mão, que não nos falte a Tua misericórdia, mas que nós sejamos conduzidos pelo Senhor de um modo a termos as nossas feridas curadas, as nossas lutas sanadas. E mesmo que esta vida, Senhor, não nos dê a vitória na corrida, apesar de sermos velozes, não nos dê o triunfo na batalha, apesar de sermos fortes, não nos dê o alimento cotidiano, apesar da prudência, não nos dê a riqueza, não nos dê o prestígio, apesar da instrução, que ainda assim o nosso louvor, a nossa glória estejam depositados em Ti. Que nos falte, Senhor, tudo, mas que não nos falte o Senhor e a Tua boa mão. Senhor, cuida de nós, toma-nos em Teus braços, ajuda-nos a enfrentar os tempos de lutas e de provação que inesperadamente caem sobre nós. Não nos deixes, ó Deus, pecar contra Ti. Ajuda-nos a mantermos-nos fiéis na Tua presença, vivendo para a Tua glória, apesar da dor, apesar da luta, apesar do luto, apesar das dificuldades. Glorifica Teu nome em nós, Senhor. Exalta o Teu nome através das nossas vidas. E levante aqui, ó Deus, no meio deste Teu povo, gente que ame o Senhor, que seja séria e que viva para a Tua glória. E que sejam capazes de encontrarem em Ti
a vida que vale a pena a ponto de doarem si ao serviço da tua causa. Cuida, Senhor, de nós. Bendito seja teu nome. Louvado seja o Senhor. Glória, pois, sejam dadas a ti. Em Cristo Jesus. Amém.